obesidade e transtornos alimentares. Já ouviu falar a seguinte frase: nossa, fulano tem um transtorno de compulsão alimentar, por isso que ele é obeso. Ou, fulano é obeso, é porque ele tem compulsão alimentar. Vamos com calma, porque tem bastante equívoco nessa história. Mas vem comigo que eu já te explico. Olá, eu sou Mariana Vasconcelos, psicóloga especialista em transtornos, comportamentos alimentares e obesidade. E aqui nesse canal eu esclareço para você tantas questões associadas com a saúde mental, como também nesse tema de comportamento alimentar. Mas psicólogo falando sobre comportamento alimentar não teria que ser nutricionista? Bom, eu falo sobre comportamentos e transtornos, no caso, é da área de saúde mental. Então, por isso eu converso com vocês sobre isso. Vamos entender uma coisa. Primeiro, a obesidade, ela não é um transtorno alimentar. O transtorno alimentar, existem vários tipos, e aí a obesidade não é um deles. Que isso fique bem claro. O que acontece? É bastante comum e até mesmo recorrente pessoas ficarem obesas por terem o transtorno de compulsão alimentar, mas não é uma regra. Sabe por quê? Tem pessoas que são bem magras e que têm episódios de compulsão alimentar e às vezes tem também, elas podem ter desenvolvido o transtorno de compulsão alimentar por um tempo e depois ter saído desse quadro e elas não ficam obesas. Tudo a gente tem que avaliar. Bastante comum eu escutar, quando eu falo que eu sou dessa área de comportamento alimentar, alguém diz o seguinte: nossa, Mari, você viu, fulano é obeso, mas também, tem compulsão alimentar. Aí eu, dá vontade de perguntar, é sério, você fechou o diagnóstico dessa pessoa? Mas eu não falo, lógico. Mas por que será que as pessoas têm essa ideia? Elas acreditam que se a pessoa tem a compulsão, ela come, ela vai acabar engordando. Mas isso não é uma regra. A gente precisa entender que cada pessoa tem um corpo, tem uma questão fisiológica que responde de uma forma. Cada um de nós somos únicos, então não dá para fazer essa regra. O que acontece? Tem pessoas que têm a compulsão alimentar, não necessariamente o transtorno de compulsão alimentar, mas que faz episódios recorrentes ali e que não fecham o critério e que acaba tendo um ganho de peso. Acontece também, sim, de pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar também ter um ganho de peso. Mas também acontece de ter pessoas que são magras e que fazem episódios compulsivos. Olha só, por exemplo, uma pessoa que tem a bulimia, que é um transtorno alimentar, ela faz compulsão, ela tem episódios de compulsão alimentar toda semana, só que ela faz compensação. Então, ela não deixa de ter esse tipo de comportamento compulsivo, percebe? Mas aí, lógico, a gente precisa avaliar cada coisa. Mas o que não dá para falar é, a pessoa é obesa, então ela tem transtorno de compulsão alimentar. Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A obesidade, ela não é um transtorno alimentar. Pronto. Agora que a gente separou tudo isso, o que a gente precisa entender? Supondo que essa pessoa, ela é obesa, a gente tem que entender e investigar, porque a obesidade ela tem vários fatores e ela tem também o transtorno de compulsão alimentar. Então, a gente vai precisar trabalhar em vários aspectos com essa pessoa. Primeiro, o que eu te perguntaria caso você seja essa pessoa? Como que é o seu dia a dia? Como são os seus hábitos? Os seus hábitos alimentares? O seu sono, muita gente ignora nessa questão alimentar, fica só preocupado com o que come, com o que deixou de comer, se faz exercício, se não faz e etc. Mas esquece de um fator, se não o mais importante, que é o sono. Nós precisamos descansar, precisamos desligar. O nosso corpo ele precisa disso, então você precisa avaliar também como está seu sono. Então a questão alimentar, o seu sono, os seus hábitos. Como que você é no dia a dia? Será que você é uma pessoa organizada? Você bagunça demais? Você é uma pessoa que tem foco? Você consegue ter objetivo? É difícil para você ter objetivo? Teria que avaliar o seu entorno também. Como que é caso você more com a sua família? Como é esse ambiente? É um ambiente tranquilo? É um ambiente barulhento?
Ah, se você tem um relacionamento, como que é esse relacionamento? Será que é um relacionamento abusivo? Ah, é um relacionamento equilibrado? Tudo isso contribui. Se a gente for pensar, tudo bem que tem uma questão, um fator genético, tem um fator fisiológico, biológico da obesidade, e os transtornos alimentares, eles são multifatoriais, né? A gente, se for ver ali, é a origem, onde começou, tá? A gente tenta investigar. Mas o que mantém são fatores diversos. Então, falando sobre o fator social, as crenças, as ideias, idealizações que as pessoas criam. A começar principalmente para nós mulheres, mas com os homens também atinge bastante essa questão estética, né, do corpo, de que o corpo magro que seria o ideal, que o corpo magro é o bonito, etc, etc, e que o corpo obeso não seria adequado. Se você cresce com essa fala reforçada, por exemplo, pelos seus familiares, pelos seus amigos, fica muito difícil você ter outro tipo de pensamento. Fica muito difícil, por exemplo, se você é uma pessoa que é obesa e é saudável, talvez você entre no discurso de que você não é saudável, de que não tá legal e que tem que mudar. Eu não tô falando que você não pode desejar ter um outro tipo de corpo. Ninguém é obrigado a nada e nem proibido de nada. Mas o que eu queria que você refletisse e entendesse. Bom, primeiro ponto, existe esse contexto social que reforça e fala o tempo todo que as pessoas precisam ser magras, que tem uma idealização. E idealização, a gente já vai para um outro ponto, que chama perfeccionismo, e assim vai. Mas aí é assunto para outro dia, que eu quero conversar com vocês sobre perfeccionismo. Outro ponto é você avaliar as frases que você escutou na sua vida. É bastante comum e eu teria até assim que anotar, fazer uma porcentagem ali de quantas vezes eu já escutei pacientes, tanto mulheres como homens, dizendo o seguinte: ai, Mari, eu quero fazer o tratamento aqui porque assim, a hora que eu emagrecer, aí sim eu serei feliz. E aí, isso aí é uma crença, e muita gente carrega essa frase porque escutou da mãe, do pai, do tio, não sei de quem, escutou lá de outra geração que foi repetindo, e todo mundo dizendo que a pessoa só seria feliz no dia que ela fosse magra, porque o magro é feliz por causa disso, disso, daquilo. Mas e se a gente pensar que pessoas que têm um transtorno alimentar, como por exemplo anorexia e bulimia, e você pergunta para elas, e aí, você está satisfeita com o seu corpo? Não, elas não estão, e elas são magras. E você pergunta se elas estão felizes? Não, estão felizes. Então, essa ideia, essa teoria, essa crença já vai por água abaixo. O que a gente vai ter que entender não é exatamente a sua questão com o seu corpo, mas entender a sua questão de autoestima com tudo na vida. Como que você é de modo geral? Você costuma ficar feliz com as suas conquistas? Você fica feliz com o que você é? Você consegue curtir? Você tem autocompaixão com você mesmo? Aí a gente vai ter que pensar no seu comportamento. Viu como a questão ela é um pouquinho mais profunda? Não dá pra gente só olhar e falar assim, a obesidade tem que tratar porque a obesidade é uma doença. Ok, é uma doença, mas não necessariamente a gente não tem como falar que, por exemplo, o obeso ele não é saudável e o magro é saudável, porque daí a gente vai para essa questão de transtorno alimentar. Tem muita gente que é magra, não é saudável fisiologicamente e mentalmente. Então a gente já vamos fazer uma limpeza aí, uma faxina, pensando com essas reflexões que eu te trouxe. E outro ponto aqui para finalizar, para daí você também refletir mais um pouquinho e aí buscar ajuda para o tratamento pergunte-se primeiro, se você é obeso, talvez tenha um transtorno de compulsão alimentar ou não necessariamente vai ter, mas que seja, você tem essa questão, você não está satisfeita com o seu corpo, você não fica em paz nessa relação com a comida e aí você de fato já decidiu que você não quer mais ser obeso e tudo mais. Ok, é uma escolha sua. Mas quando você vai fazer o tratamento, o que você precisa entender? Quando você vai, por exemplo, comigo, que sou uma psicóloga especialista em comportamentos alimentares, transtornos alimentares e tudo mais, tudo é um processo. Primeiro a gente vai cuidar da sua saúde mental, nós vamos cuidar das suas emoções, vamos cuidar de alguns comportamentos que estão disfuncionais, de tudo isso. E aí, por consequência, quando você organiza tudo isso, a maior parte das pessoas acabam tendo uma diminuição
do peso. Mas não é um tratamento para emagrecer e falar assim, olha, perca 10 quilos em tantos meses, em tantas semanas, né? Em uma semana, sei lá, tem tanto absurdo por aí. Não, você precisa entender assim, se você precisa, você está disposto também a passar por um tratamento, isso demanda tempo, demanda paciência. E aí sempre vem aquele tipo de fala assim, eu não sei o que eu faço, que agora eu só como, e aí eu só engordo, eu não queria estar assim. Então calma, a gente precisa entender primeiro o que está acontecendo. Tem momentos da vida que a gente não consegue lidar com algumas emoções e tem pessoas também que passam a vida inteira sem querer lidar com as emoções. Percebe? É bastante complexo, mas ao mesmo tempo tem solução, tem como a gente cuidar de tudo isso. Só que é o que eu sempre falo, precisa de tempo, paciência e persistência, que daí é diferente, não é força de vontade, não é que as pessoas que são obesas ou que têm transtorno de compulsão alimentar, que elas não têm força de vontade, não é isso. O que precisa nesse sentido de persistência é porque a gente vai repetindo até alcançar. O que acontece é que tem muita gente que vai desistindo no meio do caminho que fala assim, não tive solução, não resolveu, eu queria resolver rápido. E aí, gente, sinto muito, essas resoluções rápidas que tem por aí, já observou que daí depois volta tudo? Então, um pouquinho de paciência. E se você ficou até o final desse vídeo, então dê um like aqui, compartilhe, comente, mande perguntas, dúvidas, que aí eu posso até fazer um vídeo baseado no que vocês me mandarem, e se inscreva no meu canal, isso ajuda com que meu vídeo ele chegue para mais pessoas. Esses conteúdos são bastante importantes, muitas pessoas não conhecem, não sabem sobre o comportamento alimentar. Então, por favor, se inscreva para que tenha um maior alcance e até mais!